para ser. Vem de ti, Senhor. Aleluia. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dias me cobre de fidelidade. Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Bom dia Thaisa, bom dia Thalita, graça e paz, amadas, sejam muito bem-vindas à nossa live de oração Mães que Oram. É um prazer ter vocês aqui nesse dia que o Senhor fez para nos abençoar. Nesse dia, nessa manhã, onde as misericórdias do Senhor se renovam para a honra e glória dele. Sejam muito bem-vindas. Eu não sei como é que tá aí na sua cidade. Aqui no Rio ainda tá bem friozinho. Como a gente não tá muito acostumado a ter inverno, esse ano o inverno nos pegou de jeito. Eu particularmente gosto do inverno. Mas essa semana tem sido assim bem fria, como meu marido fala, é uma friaca. E com a ressaca do mar, tá muito frio, muito frio. Nem o solzinho, tá claro, mas aqui ainda não tem solzinho. Bom dia, Neide, graça e paz. Agora me fala, de onde vocês são? Como é que tá o clima aí na sua cidade? Porque o que a gente tem visto no noticiário, pelo menos de segunda-feira para cá, é que essa ressaca no mar praticamente atingiu todo o nosso país. Mas aqui, meninas, aqui tá frio. Aqui tá frio. Vamos dar um tempinho para as meninas irem chegando. Graça e paz, Alessandra. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração Mães que Oram. Hoje, para honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 20ª live de oração de 2025. Thalita, do Rio das Ostras, tá muito frio aí também, né? Gente, tá muito frio. Há muitos anos que nós aqui no Rio não temos inverno. Mas dessa vez, vê que veio. A cunhada da irmã Floraci. Ai, Carme, que prazer ter você aqui conosco, querida. Seja muito bem-vinda. Eu tava vendo na terça-feira, acho que foi na terça-feira, que eu vi num lugar no Rio Grande do Sul, onde teve um tufão, o mar avançou, e as casas, que tem muitas casas numa determinada região, que são casas de madeira, e a reportagem mostrou a água avançando, arrancando as portas, janela das casas de madeira, uma coisa bem séria mesmo. Bom dia, minha querida irmã. Gente, Queimados. Eu nasci em Nova Iguaçu, mas confesso para vocês que Queimados eu passei a conhecer, a ir para lá, depois que eu conheci o Leque. Bom dia, irmã Floraci, seja muito bem-vinda. Queimado é um lugar maravilhoso. E se aqui no centro tá fazendo, na Zona Oeste tá fazendo frio,
Eu imagino Queimados, porque Queimados é um lugar de muita mata, muitas árvores, tem muito sítio. Então lá deve estar muito mais frio. Graça e paz. Amadas, nós vamos orar para nós darmos início à nossa live de oração Mães que Oram. Olha, gente, até no Paraná. Meu Deus! A Ana tem dito, gente, aqui no Rio, no Sul tá frio demais. A irmã Floraci também é do Rio Grande do Sul. E realmente, esse ano, todo o país está tendo inverno. Eu acho como nunca há muito tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Bom dia, Nelinete. Bom dia. Bom dia, Márcio, pai de dois, meu amigo querido. Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, obrigado. Obrigado por esse dia perfeito que o Senhor fez para nós, meu Deus. Obrigado, Pai, porque acordamos, estamos respirando, estamos de pé diante de Ti, Pai. E só isso, meu Deus, só isso já é motivo para sermos imensamente gratos. Pai, nós te agradecemos por todo o amor, por todo o cuidado que Tu tens com cada um de nós, não só conosco, Pai, mas com todos os nossos familiares, com todos os nossos amados. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és fiel. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Pai de amor e Pai de bondade. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, que é a preciosa, incorruptível semente da palavra de Deus, encontre no meu coração, encontre no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, um solo fértil, que ao ser semeada, ela germine, ela brote, ela cresça, ela floresça e frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Paizinho, em nome de Jesus, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Pai, nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, meu Deus, nesta hora, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, acampa Teus anjos, Senhor, em cada quarteirão. Acampa Teus anjos, Senhor, no lar de cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos. Aqueles que estão na rua, aqueles que estão no trabalho, Senhor. Que uma miríade de anjos, Pai, estejam guardando cada um deles em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, pelos nossos filhos, nossos netos. Nós oramos por cada filho do coração do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado. Amém e amém. Amém, queridas. Amém, Jane. Amém, Marisa. Graça e paz. Eu sou a Neide Cassiano. E eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita, faço parte da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita, e essa é a nossa live de oração, Mães que Oram. É a nossa 20ª live de 2025. Na semana passada, nós aprendemos que devemos, antes de tudo, orar. E hoje nós vamos aprender juntas que nós devemos orar, crer e receber. Ore, creia e receba. Ore, creia e receba. Bom dia, Bruna. Bom dia, Alessandra. Sejam muito bem-vindas à nossa live de oração. Mães que oram. Ore, creia e receba, em nome de Jesus. No Evangelho de Marcos,
Ore, creia e receba. Exatamente, Bruna. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, a palavra do Senhor diz: por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Amadas, nós aprendemos na última live, antes de tudo, ore. E hoje, bom dia, Ana. Hoje nós estamos aprendendo que precisamos orar, crer e receber. Minha irmã, ore, creia e receba. Ore, creia e receba. É o que nos ensina Jesus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. A oração, amadas, ela é um canal de comunicação com Deus. Podemos conversar com Ele a qualquer momento, em todo lugar. E isso é um dos maiores privilégios que temos como filhos e filhas de Deus. A oração é um canal de comunicação com Deus. Podemos falar com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Ore, creia e receba. A oração é um canal de comunicação com Deus. Quando as promessas de Deus, elas são o núcleo da nossa oração, quando as promessas de Deus são o centro de nossa oração, abre-se um universo de possibilidade diante de nós. Quando a palavra, quando a vontade de Deus é o centro, é o núcleo de nossas orações, abre-se um leque, um universo de possibilidades diante de nós, pois oramos segundo a vontade de Deus. Marcos 11, 24. Ore, creia e receba. Nesse versículo de Marcos 11, 24, Jesus nos ensina em primeiro lugar a pedirmos em oração. É a primeira coisa que Deus está nos ensinando em Marcos 11, 24. Peça tudo o que quiseres em oração. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Irmãs, pedir é a regra no reino de Deus. Pedir é a regra no reino de Deus. Se você não gosta de pedir, terá dificuldade em orar. Se você não gosta de pedir, terá dificuldade em orar. O ato de pedir, ele revela a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, a nossa impotência. Se você não gosta, não sabe pedir, você terá dificuldade de orar. Como assim, irmã Neide? É simples, meu amor. A oração, o ato de orar, ela revela a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, a nossa impotência. Pedir nos quebranta. Pedir nos esvazia de todo o orgulho. Pedir nos quebranta, pedir nos esvazia de todo o orgulho. Se você tem orgulho e não consegue pedir, se você não sabe pedir, você terá dificuldade em orar. Pedir é a regra no reino de Deus. Pedir é a regra no reino de Deus.
A oração, ela é uma declaração de dependência. A oração, ela é uma declaração de dependência. Nós somos dependentes de Deus. Nós cantamos que somos dependentes de Deus. Mas se nós não sabemos pedir, nós não somos dependentes. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Aleluia! Compartilha essa live, minhas irmãs. Obrigado, Cris. Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Quem não sabe pedir, confia em si mesmo. Quem não sabe pedir, tem dificuldade para orar. Por se considerarem justo, desprezavam os outros. Meu Deus! Irmã Neide, que palavra dura! Não sou eu, é o Senhor Jesus. Versículo 9 de Lucas 18. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu para a sua casa justificado, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Minha irmã, um fariseu e um publicano que vão à casa do Senhor. O fariseu estava cheio de orgulho, confiante em sua própria força, em sua própria justiça, se exaltava e desprezava o publicano. O publicano, ele reconhecia sua condição de impotência, de dependência de Deus, de insuficiência, e pedia. Hoje, nós abrimos o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor e dissemos: Senhor, eu sou pecadora, eu não sou merecedora da sua misericórdia, mas o Senhor me amou primeiro. Por isso, Deus, eu abro o meu coração a ti, Senhor. Sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, Deus de poder e glória. E se nele houver algum caminho mau, Pai, me coloca no seu reto e santo caminho. Amadas, nós somos publicanas. Nós somos publicanas. Quem não sabe pedir terá dificuldade em orar. Quando pedimos, quando oramos, nós nos esvaziamos de todo o orgulho, porque nós mostramos ao Senhor a nossa dependência dele, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada, de nós mesmos nós não temos nada para oferecer, e nós não podemos orar como o fariseu, na justiça própria. Não podemos e não devemos.
O ato de pedir revela a nossa insuficiência. A oração é uma declaração de dependência. E Jesus, ele ordena. Jesus ordena. Peça, busque e bata. É o Jesus que ordena. Peça, busque e bata. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Peça, busque e bata. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Jesus ordena: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta lhe será aberta. A oração, ela exige vigor, persistência. Os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham, são os que encontram. Deus abre porta aos que permanecem batendo. É o próprio Jesus que diz: batam e a porta lhe será aberta. Peçam, lhes será dado. Procure, vocês encontrarão. Vocês acharão. Quem não sabe pedir terá dificuldade em orar, porque o orgulho é uma muralha, é uma parede que impede as nossas orações. Precisamos abrir as nossas almas, precisamos abrir nosso coração, precisamos reconhecer que nada somos, que nada temos, que de nós mesmas nada podemos fazer. Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Irmãs, tudo quanto em oração pedirdes. Tudo quanto em oração pedirdes. A expressão tudo quanto, ela indica algo ilimitado. A expressão tudo quanto, ela indica algo ilimitado. Ilimitado. Podemos pedir qualquer coisa que precisamos, desde que seja lícito. Podemos pedir qualquer coisa que precisamos, desde que seja lícito. No ano de 2024, nós passamos o ano inteiro aprendendo a orar a palavra. Nesse ano de 2025, nós estamos caminhando, declarando a palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Quando oramos a palavra, oramos a resposta. Quando oramos a palavra, oramos a vontade de Deus. Quando nós oramos a palavra, nós oramos o que é lícito. Quando nós oramos a palavra, oramos a vontade de Deus. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a vontade de Deus. Quando nós oramos a palavra, nós oramos o que é lícito. Tudo quanto indica ilimitado. Podemos pedir qualquer coisa que precisamos, desde que seja lícito. Desde que seja lícito. Podemos pedir tudo o que precisamos, desde que seja lícito. Irmãs, Marcos 11, 24, ele está nos apresentando uma chave espiritual.
uma chave espiritual que nos conecta às promessas de Deus, às promessas da Bíblia. Marcos 11, 24 está nos apresentando uma chave espiritual. Bom dia, minha querida. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Graça e paz. Essa é a nossa live de oração, 20ª live de oração de 2025. O nosso texto base hoje está lá em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24, ele nos apresenta uma chave espiritual que nos conecta diretamente às promessas de Deus, às promessas da Bíblia. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Irmãs, esse versículo não é apenas uma instrução sobre oração. Esse versículo não é só uma instrução sobre oração, mas é uma revelação sobre nós acessarmos as promessas do Senhor. Marcos 11, 24 não é só uma instrução sobre oração, é uma revelação sobre acessarmos as promessas do Senhor. Deus não faz promessas vazias. Deus não faz promessas vazias. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Bom dia, Anne. Bom dia, Ateliê. Vilminha Crochê. Seja muito bem-vinda. Quando o Senhor fala, quando o Senhor promete, Ele cumpre. Porque o Senhor não é homem para que volte atrás. Ele não é filho do homem para que minta. E isso não é uma frase de efeito. Isso é uma palavra que está na Bíblia. Números 23, 19. Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que volte atrás. E Ele não é filho do homem para que minta. As promessas de Deus não são promessas vazias. O que Ele fala, Ele cumpre. Nós precisamos apenas crer. Nós dissemos na introdução da nossa live: ore, creia e receba. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já recebeu. A fé é o elemento chave para que nós possamos receber o que pedimos ao Senhor. A fé, minhas irmãs. Sabe por quê? A fé, ela agarra as irrealidades da esperança e trazem elas para a dimensão da nossa realidade. A fé, ela agarra as irrealidades da esperança e traz elas para a dimensão da nossa realidade. Ore, creia e receba. Ore, creia e receba. A fé, o crer, é o ingrediente principal na nossa oração. 1 João 5,14, a palavra do Senhor diz: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certas que tudo o que lhe temos pedido, Ele fará. Orar a palavra é orar a vontade de Deus. Orar a palavra é orar a resposta. Orar a palavra é orar o que é lícito.
tudo quanto pedirdes. Significa que as nossas orações, os nossos pedidos são ilimitados. Podemos pedir qualquer coisa que precisamos, desde que seja lícito. E orar a palavra, irmãs, é orar o que é lícito. Orar a palavra de Deus é orar o que é lícito. Jesus, ele nos ensina em Marcos 11:24, que a fé, ela não espera para ver. Ela não espera para ver. A fé crê antes de ver. Ela crê primeiro e então vê o milagre acontecer. A fé, ela não espera ver para crer. A fé, ela crê para depois ela ver. A Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que creram, obedeceram e depois viram. A Bíblia, lá em Hebreus 11:7, diz que Noé creu e construiu. Depois veio a chuva. Você lembra quando o Senhor diz para Noé construir uma arca? Noé estava num lugar que não chovia. Não tinha uma nuvenzinha de chuva no céu. Naquele lugar não chovia. Mas Noé não esperou cair os primeiros pingos da chuva para começar a construir. Não. Se Deus te deu um comando, se Deus te deu uma palavra, ande sobre esta palavra, construa a sua arca, que vai chover, obedeça. Noé construiu a arca, depois veio a chuva. Noé não esperou os sinais do céu para começar a obedecer. Ele ouviu a voz do Senhor, confiou na promessa e construiu a arca, mesmo sem nuvens no céu. Noé não esperou. E o Senhor que deu esse comando a Noé, ele também dá um comando para mim e para você. Atos 16:31, a palavra diz: se creres no Senhor Jesus, será salvo, tu e toda a sua casa. Eu não vou sentar no sofá, em berço esplêndido, de bracinhos cruzados, esperando acontecer. Eu sou que nem Noé. Eu já comecei a construir a minha arca, e a madeira da minha arca, a lenha da minha arca é a minha oração. Eu coloco fogo no altar todo dia. Todo dia eu coloco lenha no altar, eu coloco fogo no altar. As nossas orações são a madeira da construção da arca. As nossas orações são a madeira da construção da arca, minhas irmãs. Noé não esperou terem nuvens, sinais de chuva no céu para começar a construir a arca. Noé creu, obedeceu e recebeu. Noé construiu a arca, depois veio a chuva. Amadas, nós começamos a construir a nossa arca quando nós oramos todos os dias. Exato, Cris, está lá em Levítico. Todos os dias o sacerdote precisa colocar lenha no altar, todos os dias, e o fogo do altar não se apagará. As nossas orações são a madeira da arca, são a construção da arca. Nós precisamos orar, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. É uma promessa bíblica, mas eu tenho que crer e obedecer. Ore, creia e receba. Ore, creia e receba. Marcos
11:24, Jesus está nos dando uma chave espiritual que nos conecta diretamente às promessas de Deus, às promessas da Bíblia. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Foi o que Noé fez. Irmãs, esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Agir antes de ver. Eu não vou agradecer só quando o milagre está na minha mão. Não, não, não. Eu agradeço a partir do momento que eu oro. Essa é o tipo de fé, o tipo de oração que agrada a Deus. A fé verdadeira, ela não precisa de provas. Ela só precisa da palavra de Deus. A fé verdadeira, ela não precisa de provas, ela só precisa da palavra de Deus. Se você precisa de uma cura para seu filho, se você precisa de libertação para o seu filho, a Bíblia tem essas palavras. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. É a palavra de Deus, é a promessa dele para tu e para minha vida, para tu e para minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. A nossa fé só precisa da palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. É o próprio Deus falando contigo. É o próprio Deus falando comigo. Nós só precisamos ter fé. Fé, amadas. Jesus diz que nenhum daqueles que Deus deu a ele vai jogar fora. Jesus diz que ele quer que todos os filhos do homem venham ao pleno conhecimento da verdade divina, que é a palavra dele, e ao arrependimento, para que todos sejam salvos. É a minha construção da arca é a oração. A sua construção da arca é a oração. Comece a orar pela libertação dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Comece a orar pela salvação dos seus amados. Comece a orar por cura sobre seus filhos, sobre seus netos. É a palavra do Senhor, nós não precisamos ver para crer, nós só precisamos da palavra do Senhor, e a palavra dele está comigo, a palavra dele está contigo. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a resposta. Quando nós oramos a palavra, nós oramos a vontade de Deus. Quando nós oramos a palavra, nós oramos o que é lícito. Quantas vezes esperamos algo acontecer para então crer? Mas a ordem bíblica é bem clara. Primeiro crê, depois vê. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Ana, e pode ser assim com você. Creia, obedeça, e a chuva cairá, e a chuva cairá do céu, e a sua arca estará pronta. Coloque lenha na fogueira, coloque lenha no altar todas as manhãs. As nossas orações são a lenha. Levítico vai dizer: e o sacerdote colocará fogo no altar todas as manhãs. Todas as manhãs. Temos que colocar fogo no altar. Temos que construir a nossa arca. Precisamos construir a nossa arca. Essa é a promessa. Se orarmos com fé, receberemos. Não por merecimento, mas porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia! Se orarmos, nós vamos receber. Mas não porque nós merecemos, mas porque Deus é fiel à palavra dele. Ele diz, a palavra do Senhor diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra.
Jesus vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Jesus não faz promessas vazias. Ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra na tua e na minha vida, na tua e na minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Neide, o meu filho está desviado. Ore, creia, receba. Não olhe para o seu filho, não ore olhando para ele dizendo, mas ele está lá no baile, ele está lá no pagode, ele está lá na rua, ou ele está lá nas drogas, ele está lá na prostituição. Não, não, não. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, veja seu filho, sua filha, como Cristo vê. O Senhor, Ele não vê o meu e o teu filho como um perdido ou como um drogado. Ele vê ele como um filho pródigo. O Senhor vê o teu e o meu filho como um filho pródigo. Mas, irmã Neide, o meu filho está lá dentro daquele centro de macumba. Ele está na Babilônia, mas ele não pertence à Babilônia. Ele é do Senhor. Declare que ele é do Senhor. Ele pode estar lá dentro, mas ele não pertence à Babilônia. Ele é do Senhor. Ele é nação santa. Ele é povo escolhido do Senhor. E no Kairós de Deus, ele sairá desse cativeiro. No Kairós de Deus, ele virá através do poder do Espírito Santo de Deus para a luz de Cristo. Apenas creia, olhe para ele como Deus o vê. Olhe para o seu filho, para a sua filha. Ai, irmã Neide, ele está na droga, ele está no tráfico. Querida, ponha lenha, construa sua arca, olhe para ele como Deus olha. Continue, não descanse, não pare, não desista. Porque o Senhor Jesus, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade divina e ao arrependimento. E Ele conta com você, mãe. Ele conta comigo, ele conta com você, vó, ele conta com você, pai. Em nome de Jesus. Sabe aquele lugar que você jamais imaginou e sonhou para o seu filho ou para sua filha? É naquele lugar que Deus vai trazê-lo. É naquele lugar que Deus vai resgatá-lo. É naquele lugar. E Deus vai usar pessoas que você nem pode imaginar. Deus vai usar pessoas lá onde ele está para dizer, sai daqui, aqui não é teu lugar. O Espírito Santo vai soprar no ouvido dele. Vai soprar no ouvido dele. A última vez que, há um tempinho já atrás, quase um mês, que o meu filho falou comigo, que ele me mandou mensagem, ele disse assim, mãe, eu tenho ouvido você orar. Eu tenho ouvido você orar. É o Espírito Santo, amada. É o Espírito Santo que vai lá, ó, e sopra no ouvido dele. A gente só precisa crer. A gente só precisa crer e permanecer. Ore, creia e receba em nome de Jesus. E receba em nome de Jesus. Hoje nós somos convidadas a nos apegar a essa promessa com confiança, a orar com ousadia e a crer com o coração cheio de certeza. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Você lembra de Ana? Você lembra de Ana? Lá em 1 Samuel, lembra de Ana, mulher de Eucana, que tinha Penina como segunda esposa do seu marido, que tinha filhos e filhas e ela não tinha nenhum? Ana.
1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6, 8, a partir do versículo 8. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. A partir do versículo 6. 1 Samuel 1, a partir do versículo 6. O Senhor havia fechado a madre de Ana. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que Ana estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Você lembra do fariseu e do publicano? O fariseu orava de si para si mesmo, mas o publicano derramava a alma dele para o Senhor. Ana derramou sua alma para o Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor a seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e seu semblante já não era mais triste. A Ana estava chorando, abrindo a sua alma para o Senhor, como aquele publicano. Eucana tinha dito: Por que está tão triste? Por que não come? Por que está chorando? Quando o sacerdote Eli disse para Ana: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, Ana se levantou. O seu semblante já não era mais triste. Ana comeu e foi para casa. Se levante do seu lugar de oração, sem tristeza. Levante-se em paz. Coma e se alegre no Senhor, no Deus da sua salvação. Porque Deus te justifica e te concede o que você pede. O publicano estava orando, abrindo a sua alma para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que
ele levantou e foi para sua casa justificado. Recebe do Senhor aquilo que você está pedindo. Ore, creia e receba. O versículo 19. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e Ana ficou grávida. Não espere o seu milagre acontecer para você se alegrar. A Bíblia diz, a própria Ana falando, eu sou uma mulher atormentada de alma e de espírito. E o sacerdote, ele diz para ela, levante-se, tenha calma, e que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que estás a pedir. Noé não esperou sinais de chuva no céu para crer e obedecer. Eu e você não precisamos esperar um sinal do céu. Precisamos apenas da palavra de Deus. E ele diz, se creres em Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Eu creio, por isso eu oro, por isso eu construo a minha arca em oração todos os dias. A Ana creu na palavra, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Ana nos ensina o poder de uma fé genuína. Ana nos ensina o poder de uma fé genuína. Sabe aquela mãe angustiada, nervosa, deprimida, que está caída, porque o filho está nas drogas, o filho está na prostituição, o filho está separando, o filho está preso no cativeiro da enfermidade, na doença, na macumba. A mãe está desesperada e aflita, mas a Ana está nos ensinando um poder de orarmos e levantarmos em paz. Porque a Bíblia está dizendo que Ana levantou em paz. O seu semblante não era mais triste. Ana comeu. Ana se alegrou. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Depois, Ana levanta, depois dela derramar sua alma diante do Senhor, ela se levantou com a certeza de que tinha sido ouvida. Isso é orar com fé. Isso é orar e descansar. Isso é começar a construir a arca. A Ana não teve a resposta imediata de Deus em suas mãos, mas teve no seu coração, e essa paz transformou o seu semblante, a sua atitude. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 1,18, que ela orou com fé, depois se levantou, comeu e seu semblante já não era mais triste. Essa atitude poderosa de Ana revela algo. Ana não esperou um milagre acontecer para ter paz. Ela entregou a causa na mão do Senhor e descansou. Na nossa equipe do Ministério Satisfeita, nós somos 19. E no ano de 2023, nós temos sempre os nossos momentos de oração em equipe. Mas no ano de 2023, toda a equipe entrou para o quarto de oração e nós fomos orar. Nós fomos orar e 4 mulheres foram colocadas ali aos pés da cruz. Todas as outras da equipe abriram seu coração como Ana. E essas 4 mulheres também abriram seu coração. Uma das nossas irmãs da equipe, Lorena Diniz, a Lolô. Lolô é uma jovem casada
E eles fizeram muitos tratamentos para engravidar. E eles não engravidavam. E em 2023, nessa oração, nós liberamos uma palavra sobre a vida da Lorena. A Lorena, ela é fotógrafa, né? E ela é que cuida de todas as artes do Satisfeita. É uma mulher linda por dentro, linda por fora. Ela é uma jovem mulher. E eu me lembro que nós oramos, e quando a Lorena se levantou daquela oração, ela tinha um sorriso diferente. Quando ela me abraçou, tinha algo na Lorena que tocou o meu espírito de uma forma que eu nunca tinha sido tocada antes. E o restante do retiro do Satisfeita de 2023, todas as vezes que eu olhava para a Lorena, ela estava pulando, ela estava vibrando. Amadas, isso foi em setembro de 2023. No último final de semana, nós celebramos 1 aninho do milagre da Lorena, a pequena Laura. Logo depois a Lorena engravidou. Logo depois o milagre estava nas mãos, no ventre da Lorena. Gente, nós só precisamos crer. Ore, creia e receba. 1 aninho a Laurinha fez no último final de semana, o ano passado, no retiro do ano passado. A Lorena levou o milagre dela como testemunho para apresentar às irmãs. Temos que ter fé, como diz a minha amiga Elisete Cerqueira. Ore, porque a oração funciona. Ore, creia e receba. Ore com o coração sincero. Entregue nas mãos de Deus o que você não pode mudar. Levante-se em fé, mesmo antes da resposta. A sua oração de hoje, minha irmã, será o testemunho de amanhã. Deus honra mães que oram. Deus honra mães que oram. A oração, com fé, ela é ouvida nos céus como louvor. Ela é ouvida nos céus como louvor. Creia, ore e receba. Fé. A fé, ela agarra as irrealidades da esperança e traz para a dimensão da nossa realidade. Ana nos ensina uma chave poderosa. Independente da situação que você esteja, independente como esteja a sua alma, independente como esteja o seu espírito, levante-se todo dia do seu lugar de oração, com o seu coração cheio de paz. Se alimente, principalmente da palavra do Senhor. E Deus, aquele que ouve o mais íntimo do nosso coração, é Ele que ouve e realiza. Apenas tenha fé. Ore, creia e receba. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Fé, fé genuína. Tenha fé. Ore, creia e veja o seu milagre. Amém? Antes de orar, eu quero te fazer um convite. Na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia com a Ana, às 10 horas. Na quinta-feira, a nossa live Mães que Oram. Em setembro, nos dias 26, 27 e 28, teremos o nosso 8º retiro do Ministério Satisfeita. Olha, a Ana acabou de colocar.
Temos ainda 17 vagas. Fé genuína, Bruna, exatamente. Pedir faz parte do reino dos céus. Pedir é uma chave. Quem não sabe pedir terá dificuldade em orar. Voltamos ao nosso convite para o retiro, 26, 27, 28 de setembro, no sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, em Piraí. Ainda temos 17 vagas. O horário da quinta é às 9 horas. Todas as quintas às 9 horas. E na terça é às 10 horas. Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia com a Ana, toda terça, 10 horas. Live Mães que Oram, toda quinta, 9 horas. As lives ficam gravadas no Instagram e ficam gravadas no canal do Satisfeita no YouTube. Se você conhece uma mãe, se você sabe de alguém que precisa de uma palavra sobre fé, compartilhe essa live em nome de Jesus. Em agosto nós vamos falar mais sobre pausas. Eu vou falar uma coisa rapidinha sobre pausa. Na última live, quando eu terminei a live, eu recebi muitos feedback no privado. Mas eu recebi 2 áudios da Ana Paula Pereira Fraga, a líder do Ministério Satisfeita e minha líder. Eu ouvi e aquilo mexeu muito comigo. E eu falei com ela, a gente conversou, mas 2 dias depois eu resolvi fazer uma pausa e eu ouvi de novo aquele áudio. E quando eu fiz a pausa e eu ouvi o áudio que a Ana tinha mandado para mim, Deus falou comigo. Aquele áudio era uma resposta do céu e eu só tive que fazer uma pausa para ouvir Deus. Eu estava já desde janeiro orando por algo e pedindo uma resposta ao Senhor. E quando eu fiz a pausa nesse final de semana e eu ouvi o áudio que a Ana tinha me dado, o Senhor me deu a resposta. Pausa. Quando você faz pausa, Deus fala com você. Quando eu falo de pausa, é pausa mesmo. Eu sentei na minha poltrona, botei o pé em cima do meu puff, abri os braços assim e me desliguei de tudo. Eu fiz uma pausa e eu ouvi o áudio. E quando eu ouvi o áudio, não era a voz da Ana, era Deus me respondendo. Eu até comentei isso com a Maria Cristina, uma amiga que está aqui na live, muito querida, a minha intercessora, uma das minhas intercessoras. E eu ouvi. A pausa te leva a ouvir o que Deus está falando. A gente está no dia a dia e a gente às vezes ouve só fragmentos. Outras pessoas nem fragmentos ouvem. Mas quando você faz pausa, Deus fala com você. E a Ana agora no mês de agosto vai estar falando sobre pausa. Eu não quero perder. Amém? Meninas, vamos orar em nome de Jesus, que eu não posso perder a live, senão ela não fica gravada. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o meu coração, que o coração de cada uma das minhas irmãs, que o coração de todas as mães, avós, de todas as mulheres, Senhor, que ouvirem essa live, as que ouviram ao vivo, as que irão ouvir no gravado, no tempo que ouvirem, Senhor, que elas se levantem do lugar de oração, como Ana se levantou, em paz, que elas comam, Senhor, e se alegrem em Ti. Pai, que cada uma das minhas irmãs ore, creia e receba em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia cheio da Sua presença, Senhor. Leva-nos ao centro da Tua vontade. Faz em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém, amadas? Graça e paz. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado.